O mendigo que salvou minha vida. Se esta história tocar o seu coração, se inscreva agora e deixe o seu like. Porque o que eu vou contar pode salvar alguém que você ama, pode salvar você. E se você não puder ouvir até o fim agora, salve este vídeo para assistir depois. Porque cada detalhe importa. Ele cheirava a rua e eu cheirava arrogância. Foi o que ele me disse na primeira vez em que eu realmente ouvi alguém além de mim. E doeu, porque era verdade. Eu achava que meu mundo estava blindado. Salto alto, vidro fumê, um crachá que abria portas e fechava pessoas. Mas naquela madrugada chuvosa, quando o vidro do carro virou espelho e me devolveu um rosto cansado, eu entendi que a vida tinha me colocado diante de um teste. E eu não estava pronto. O acidente aconteceu rápido. Um vulto, o freio, o grito preso na garganta, a chuva transformando a rua num corredor de culpa. Eu saí do carro tremendo, a mão no coração, a outra estendida. Você está bem? Por favor, fala comigo. Ele respirava, mas com dificuldade. E eu, desesperada, tentei fazer o que sempre fiz quando algo ameaçava meu castelo de vidro. Ofereci dinheiro, pedi desculpas apressadas, disse que podia resolver tudo. Ele olhou nos meus olhos e disse calmo: dinheiro eu já tive, moça. O que me falta é esperança. A ambulância chegou. Eu deixei meu número, prometi ligar. Prometi voltar. E fui embora com o som da sirene grudado na alma. Mas o que ficou mesmo foi a frase: dinheiro eu já tive. O que me falta é esperança. Eu dormi mal. Trabalhei pior, e nos dias seguintes, o olhar dele não saiu de mim, como se a vida tivesse gravado uma mensagem dentro do meu peito, me obrigando a escutar. Uma semana depois, meu mundo desmoronou. A empresa que me vendia fantasia de sucesso começou a ser investigada. Meus sócios me culparam por decisões que eu nem tinha visto. Minhas contas foram bloqueadas, amigos por interesse sumiram. Parentes com quem eu nunca pude contar pediram distância. Eu perdi tudo, menos uma coisa: a coragem de voltar ao lugar onde eu disse a mim mesma que nunca mais voltaria. Eu fui ao abrigo público, aquele de paredes descascadas e cheiro de café velho, e o encontrei lá, não como uma vítima, mas como alguém que servia sopa, cortava pão e chamava cada pessoa pelo nome. Ele me reconheceu sem surpresa e disse: parece que agora você é quem precisa de um emprego. Eu ri chorando. E foi aí que começou a parte da história que ninguém conta nos vídeos motivacionais. A parte em que você engole o orgulho, pega um avental barato e descobre que a dignidade às vezes mora onde você jurou que nunca pesaria. Nos dias que seguiram, eu lavei panelas, organizei doações, ouvi histórias que fariam qualquer coração tremer, e aos poucos fui conhecendo o homem por trás das roupas rasgadas. Ele tinha um nome bonito, uma fé silenciosa, mãos grandes de quem já construiu coisas, e um passado que ele não mostrava para impressionar ninguém. Numa tarde, enquanto a chuva tamborilava no telhado, ele me contou que já tinha sido empresário, tinha uma família, uma casa com varanda e cheiro de bolo, até o dia em que um caminhão cruzou o sinal errado e levou tudo: a esposa, o filho, o sentido. Ele disse que sobreviveu do lado de fora, mas por dentro ficou soterrado. Tentou voltar, não conseguiu, e então decidiu fazer algo que ainda pudesse: cuidar de quem sobra do lado de fora do mundo. Eu perguntei se ele me perdoava pelo acidente. Ele disse que o perdão é o único abrigo que a gente pode construir sem dinheiro. Eu perguntei se ele queria um emprego. Ele riu, apontou para as mesas e respondeu: já tenho trabalho demais por aqui. E foi assim, com humildade e uma força que eu nunca tinha visto, que ele começou a me ensinar a viver com pouco, a agradecer por um prato simples, a respeitar o tempo do outro, a chamar as pessoas pelo nome e, sobretudo, a entender que caridade sem respeito é vaidade fantasiada. Se esta história já fez você respirar diferente, se inscreva agora e deixe o like, porque você vai esquecer depois. E isso aqui pode te lembrar do que importa. E escreve nos comentários se você já encontrou alguém que virou a chave da sua vida. Eu quero ler, eu quero responder, porque a sua história também pode salvar alguém. O abrigo precisava de comida, de roupas, de remédios, mas o que mais faltava era constância. Gente que voltasse no dia seguinte. Então eu voltei, e voltei de novo, e comecei a organizar planilhas simples, metas pequenas, uma lista de comerciantes do bairro, cada um doando um pouco por semana, e uma vaquinha recorrente para comprar o que não aparecia. Ele dizia que eu tinha mãos de quem ordena o caos. Eu respondia que estava só tentando segurar a minha própria vida pelo fio que restou. E juntos a gente foi inventando uma rotina, até que nasceu a ideia: vamos formalizar.
Vamos registrar uma ONG web bem pequena, do bairro, com coração grande, e a gente chama de Casa Esperança. Eu disse. Ele sorriu, disse que nome bonito, e completou. O mais difícil não é abrir portas, é mantê-las abertas. Eu concordei, mas pela primeira vez a frase não me deu medo crescer. Dói. E logo vieram os medos, um fiscal suspeito, um político querendo foto, um empresário buscando palanque, e eu, que já tinha visto o lado sujo do poder, levantei a guarda. A gente não vende nossa alma, a gente não troca dignidade por doação. E ele, sereno, repetia: se for para escolher entre gritar com o mundo e cochichar com a consciência, eu escolho a consciência. E eu repeti essa frase tantas vezes que ela virou oração, mas a vida gosta de testar promessas. Numa manhã, quando eu cheguei mais cedo, encontrei a porta do pequeno escritório aberta, a caixa com documentos revirada, um envelope sumido, e no lugar, um bilhete com letras duras. Vocês não sabem com quem estão mexendo. Doeu ler, porque eu sabia sim, eram os mesmos com quem eu tinha mexido na antiga empresa. Gente que faz caridade na frente da câmera e esconde os números atrás da cortina. Gente que doava muito. Mas só se a foto ficasse boa. Eu tremi, respirei, e disse para ele: talvez eu tenha trazido meus fantasmas para cá. Ele respondeu: talvez eles tenham te seguido para prender o caminho de volta para a luz na semana seguinte. 2 rapazes apareceram no abrigo oferecendo uma doação generosa, caixas fechadas, muitos sorrisos, e a sugestão inocente de que seria bom se o nome da empresa deles aparecesse maior no nosso banner. Eu agradeci. Perguntei se a doação estava dentro do prazo de validade. Pedi nota. E um dos rapazes deixou escapar que tinha uma contrapartida, um contrato para nossa ONG UE assinar. Uma cláusula que nos obrigava a comprar todo mês uma quantidade absurda de alimentos deles. Eu sorri, agradeci, disse que a fome não tem dono, e recusei. Eles riram, disseram que eu era ingrata, que do jeito que eu estava indo, o abrigo ia fechar, e foram embora deixando um rastro de ameaça no ar. Naquela noite eu chorei no depósito, escondida entre sacos de arroz e caixas de leite. Chorei de medo, chorei de raiva, chorei de lembrar da vida que eu tinha e do caminho que eu escolhi. Então ouvia porta rangendo e senti o casaco dele nos meus ombros. Ele não disse nada, só ficou ali, até o choro virar silêncio. Quando eu consegui falar, perguntei: como é que você aguenta? Como é que você não desiste? Ele respondeu: eu já perdi tudo uma vez. Quando a gente perde tudo, descobre que não dá para perder a fé, porque se perder a fé, perde o caminho de volta. No dia seguinte, ele me chamou para uma caminhada. Fomos até a antiga casa onde ele morava, a fachada pálida, o portão enferrujado, a grama crescendo sem pedir licença. Ele ficou olhando por um tempo, como quem conversa com lembranças, e então me disse: um dia eu achei que a minha vida tinha acabado aqui. Hoje eu entendo que ela recomeçou do lado de lá da rua, na fila do abrigo. Eu não gosto do que aconteceu, mas eu respeito o que isso fez comigo. E eu disse: eu queria te dar essa casa de volta. Ele riu, leve, e respondeu: me dá outra coisa. Me promete que quando eu não estiver mais aqui, você continua, porque o mundo precisa de gente que não desiste. Se você chegou até aqui, respira fundo e deixa o like, se inscreve, compartilha com alguém que esteja no limite, porque esse vídeo pode ser a mão que puxa do abismo. E escreve nos comentários o nome de uma pessoa que te ensinou algo grande sem pedir nada em troca. A gente vai ler todo mundo. As ameaças aumentaram. E um dia, quando saí para buscar doações, um carro me seguiu. Eu virei esquinas, mudei de rua, tentei despistar. O carro continuou. Meu coração batia alto. Eu parei em frente a uma padaria movimentada, desci e entrei. Fiquei perto de gente. Liguei para ele. Ele atendeu com voz serena. Fica onde tem gente, eu estou indo. E em poucos minutos ele chegou com 2 voluntários, simples e fortes. E o carro desapareceu. Aquela noite a gente fez reunião com todo mundo. Combinamos rotas, listas, horários. Ninguém voltava sozinho. Ninguém ficava sem aviso. E pela primeira vez eu senti que a nossa pequena ONG UE tinha se tornado uma família. O tempo passou. E a Casa Esperança virou referência no bairro. Não por ter muito, mas por nunca desistir. Teve dia que faltou arroz. Teve dia que sobrou afeto. Teve semana em que a conta não fechava. E teve semana em que um anônimo pagava tudo em silêncio. Teve reportagem que tentou nos usar. E teve gente que doou sem dizer o nome. E no meio disso tudo, teve um milagre pequeno. O sorriso de quem comeu. A gargalhada de uma criança que ganhou um par de tênis.
a mão calejada que me agradeceu como se eu fosse santa, e eu pensei, se você soubesse o tamanho do estrago que eu já fiz, você entenderia que eu só estou tentando devolver um pouco do que tirei. Então veio o dia que eu tenho medo de contar, porque até hoje dói. Ele não apareceu na manhã de sexta. E isso nunca tinha acontecido. Ligamos, ninguém atendeu, fomos ao hospital municipal, perguntamos, esperamos, e quando o médico saiu com o olhar de quem aprendeu a dar notícia ruim sem derrubar o mundo, eu entendi, um infarto, rápido, silencioso, e ele se foi. Eu sentei no corredor gelado, chorei como criança, abracei o casaco dele e pedi desculpa por tudo que eu nunca disse, por tudo que eu disse errado, por tudo que eu ainda queria aprender. Naquela tarde eu fui até a casa antiga novamente. Fiquei do lado de fora e prometi, eu continuo, eu prometo que eu continuo. O velório foi simples, uma sala pequena, flores humildes, gente verdadeira, e no meio de tantas histórias, uma mulher se aproximou, a voz rouca de choro, e disse, eu sou a irmã dele, ele falava de você como quem fala de um farol. Então me entregou um envelope, era a letra dele, firme, e dentro havia uma carta. Moça, se você estiver lendo é porque eu já não estou mais aí. Eu queria te agradecer por ter devolvido a esperança onde eu achava que só existia sobrevivência, e queria te pedir uma coisa, cuida da Casa Esperança, mas cuida também de você. Não permita que a dor te transforme em pedra, deixa a dor te transformar em ponte. E se um dia te der medo, lembra do que eu te disse naquela noite. Quando a gente perde tudo, não dá para perder a fé. Porque é a fé que mostra o caminho de volta. Eu voltei para o abrigo com a carta apertada na mão. E quando abri a porta do pequeno escritório, vi algo que eu não esperava. Todos os voluntários, as famílias, as pessoas da fila, todos juntos, com uma faixa escrita à mão, a gente continua com você. E naquele momento eu entendi que a Casa Esperança nunca tinha sido minha, nem dele, ela era da gente. E a gente mais forte do que qualquer ameaça, do que qualquer noite, do que qualquer medo. A partir daí a gente cresceu de um jeito diferente. Menos barulho, mais raiz. Formamos grupos de estudo, aulas de reforço para as crianças, oficinas de currículo, parcerias com psicólogos da rede, um mutirão de documentação para regularizar quem perdeu tudo, e uma cozinha comunitária que funciona por escala de vizinhos. Cada um dá 2 horas por semana, e ninguém volta para casa sem comer. Eu trouxe para perto 2 amigas da antiga vida, as únicas que ficaram de verdade, e juntas criamos um conselho simples, 3 regras: transparência com a comunidade, respeito a quem chega e constância acima de brilho. E quando a gente erra, a gente fala, aprende, corrige. 1 ano depois, no aniversário da Casa Esperança, a gente fez um evento pequeno. Colocamos fotos impressas numa corda, trouxemos um bolo grande e barato, e um violão, e eu contei para todos a história da primeira noite em que eu ouvi a voz dele. Dinheiro eu já tive, o que me falta é esperança. E como essa frase me trouxe até aqui. E como agora eu queria dizer de volta para cada pessoa, se você não tem dinheiro, vem com a sua presença. Se você não tem presença, manda uma oração. Se você não tem oração, manda silêncio respeitoso, mas não fica longe. Porque o contrário de fome não é só comida, é também companhia, é também nome. Se essa história está te mudando por dentro, se inscreve agora e deixa o like. Comenta de qual cidade você está ouvindo, porque eu quero saber até onde a nossa voz está chegando. E se você puder, compartilha com alguém que precise de coragem para recomeçar. Você pode ser a diferença do dia de alguém. Um dia eu voltei sozinha à casa antiga mais uma vez. Levei comigo um vaso de plantas resistente, daquelas que sobrevivem a sol e sombra. Coloquei no degrau e deixei ali, sem bilhete, sem assinatura. Era um jeito de dizer, eu não esqueci, eu honro o que me trouxe até aqui. E enquanto eu descia a rua, uma vizinha que eu não conhecia abriu a janela e disse obrigada, moça, por aquilo que vocês fazem lá do outro lado. Eu sorri, acenei, e entendi outra lição. A bondade é mais barulhenta do que a gente imagina. Ela só fala numa frequência que exige silêncio por dentro. Hoje, a nossa ONG continua pequena no papel e gigante no coração. A gente não aceita contrato que fere a consciência. A gente não posa para foto que humilha quem precisa. A gente não troca uma vida por uma legenda. E quando eu vou dormir, eu repasso o dia. E quase sempre me pergunto, será que eu fui ponte ou pedra? E quando eu falho, eu volto e peço perdão. Porque aqui ninguém é herói. A gente só é teimoso com a esperança. Se você ouviu até o fim, eu quero te pedir 2 coisas.
Primeiro, se inscreve no canal e deixa o like agora, porque isso empurra essa mensagem para mais gente, e eu preciso que mais gente escute. Segundo, se você puder, faça hoje um gesto concreto, um prato de comida, uma ligação, um pedido de perdão, um currículo revisado para alguém. E se você não souber por onde começar, escreve aqui nos comentários. Eu te ajudo a dar o primeiro passo. E se um dia você se sentir sem chão, lembra disso. Quando a gente perde tudo, não dá para perder a fé, porque é a fé que mostra o caminho de volta. E se todos esquecerem deste vídeo amanhã, que pelo menos você não esqueça do essencial. Dinheiro eu já tive, o que me falta é esperança. E esperança é aquilo que a gente dá e recebe ao mesmo tempo, como uma mão que puxa e outra que segura. E é por isso que eu continuo, e é por isso que eu te peço. Continua comigo também, se inscreve, deixa o like e volta aqui, porque a próxima história pode ser a sua, e talvez seja exatamente a sua. E se for, eu prometo, eu vou falar o seu nome com o mesmo respeito com que ele falava de cada pessoa na fila, porque cada nome carrega um mundo, e nenhum mundo merece passar fome de amor.